Neste domingo de Páscoa, nós estamos começando também uma nova série de mensagens. Vamos falar sobre legado. Este é o título da série, onde nós vamos conversar com vocês a respeito das quatro bases, dos 4 pilares da nossa visão, que é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. E eu desejo que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Você já está preparado para ouvir a voz de Deus através da palavra? Então, tome neste momento as Escrituras, as suas anotações, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deixe aberto o livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 1. Apenas deixe aberto. Pai, nós queremos te agradecer por este momento que estaremos meditando na tua palavra, porque sabemos que o Senhor fala através da tua palavra. E que neste dia seja proclamada a tua palavra, porque é ela que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Que o Senhor se manifeste de maneira gloriosa e poderosa em nosso meio. Nós recebemos a tua palavra. Valorizamos a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Bom, o tema de hoje é família de Deus por causa de Jesus. Eu queria fazer uma abertura com vocês aqui, nesta nossa reflexão, nesta mensagem. Antes da gente ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, deixa eu falar algumas coisas importantes com vocês. Bom, se tratando do tema do legado, meus queridos irmãos, a Comunidade da Graça completa neste ano 42 anos de existência. Foi neste local, neste prédio que tudo começou. E eu posso dizer para vocês que eu fui um observador muito privilegiado dessa história, porque desde a minha infância eu pude acompanhar tudo o que aconteceu nessa comunidade. Tudo. Eu tenho já 48 anos, completo agora neste mês de abril. Inclusive anote aí, isso é muito importante, tá? Anote na sua agenda. Dia 26 de abril eu completo 48 anos de idade. Aí depois, se você quiser, claro, oferecer uma lembrancinha, um presentinho, é só você entrar em contato comigo e eu vou receber com muita alegria. Mas eu fui um observador privilegiado dessa história, eu acompanhei tudo o que aconteceu nesta comunidade, a construção desse prédio, a construção da nossa galeria, o estabelecimento de uma visão e o crescimento desta comunidade. Passamos por momentos também de tristezas, de perdas, de dores, mas tivemos grandes vitórias e grandes conquistas para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, num tempo que muitos usavam a palavra igreja, nós nos denominamos comunidade, que na verdade tem um sentido mais amplo e é muito mais próximo da proposta de Jesus. Porque o nosso mestre, Jesus, sempre quis que formássemos uma comunidade de irmãos que se amam e se edificam mutuamente a fim de abençoarem as pessoas ao seu redor. Mas muitos que frequentam esta comunidade, por vezes, afirmam o seguinte. Eles dizem, a nossa comunidade é diferente. A nossa comunidade é diferente. Essa frase, ela pode ser um elogio ou uma crítica. Elogio ou crítica. Algumas pessoas elas perguntam, por que algumas coisas acontecem em outras igrejas, pastor, e não acontecem na nossa? Outras dizem o seguinte, será que nós queremos andar na contramão? Nós queremos ser diferentes de todo mundo? Nós nos achamos melhores do que os outros? Por que nós não repetimos os modelos que temos por aí?
Por quê? São perguntas que por vezes surgem, parece que às vezes existe uma inquietação no coração de algumas pessoas em relação a tudo isso que eu coloquei para vocês. E eu queria dizer algo muito importante. Você que é um membro desta comunidade, se você não entender quem nós somos, você vai viver em crise. Vou repetir, se você não entender quem nós somos, você vai viver em crise, comparando a nossa comunidade com outras tantas igrejas por aí. A comunidade da graça tem uma história, queridos. Comunidade da graça tem um legado. E o tipo de igreja que nós somos e o tipo de cristianismo que nós queremos viver está resumido em nossa visão. E qual é a nossa visão? Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Se resume aqui o tipo de igreja que nós somos, o tipo de cristianismo que nós queremos viver. Nós sabemos de onde viemos, sabemos quem somos e para onde vamos. Nós sabemos de onde viemos, da nossa origem. Nós sabemos quem nós somos, a nossa identidade, nosso estilo de vida, a nossa teologia. E nós sabemos também para onde nós vamos. Nós temos uma missão, um destino. E em Cristo, a comunidade da graça tem um princípio histórico, espiritual. A mensagem da cruz. E tem um fim, não temporal, mas um alvo, finalidade e razão de existir, nossa visão. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, porque foi Ele que fez essa obra. Foi o Senhor que realizou este milagre, Ele que fez essa obra. Nós somos uma comunidade muito feliz, onde a graça de Deus tem se manifestado continuamente. Inclusive, nós estamos ainda aqui hoje por causa desta graça, deste favor, desta bondade de Deus, das misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia, a cada manhã. Deus é fiel, Ele tem sido fiel e Ele será fiel, Ele é fiel de geração em geração, diz a palavra do Senhor. E ao olharmos para o nosso legado, nós fazemos isso com muita gratidão no nosso coração por tudo aquilo que Deus realizou até hoje em nosso meio. É verdade, meus irmãos, Ele nos guiou, e Ele tem nos guiado, Ele nos fortaleceu e Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos sustentado, Ele sustentou a gente até aqui, e Ele tem sustentado e Ele vai sustentar a nossa vida sempre. E também jamais nós podemos nos esquecer dos nossos pais espirituais, jamais. Pastores Carlos Alberto Bezerra, pastora Sueli Bezerra, os nossos pastores fundadores, jamais nós podemos esquecer, e dos outros pastores que contribuíram também nesse trabalho, pastor Antunes, pastor Ademar, pastor Antônio Luiz, pastor Lair, pastor Antônio Brandolis, que já não está mais entre nós, mas pastores que contribuíram e foram tremendamente usados pelo Senhor ao longo de todos esses anos, de 42 anos de existência. Se nós chegamos até aqui, se nós como comunidade chegamos até aqui, é porque houve uma semeadura. A semente foi lançada e hoje nós estamos colhendo frutos bons, frutos que glorificam ao Senhor. E nós podemos dizer todos juntos nesta manhã: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode fazer essa declaração aí na sua casa. Diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje eu quero olhar com vocês aqui um pouco para esse legado, para a gente reaprender algumas lições muito preciosas e muito importantes. E a primeira parte da nossa visão diz que nós somos uma igreja família. Somos uma igreja família.
Diga isso. Somos uma igreja família. E aí eu deixo 3 perguntas aqui para a gente pensar em cima deste tema da igreja família. Por que nós escolhemos ser uma igreja família? Por quê? Nós estamos inventando moda? Nós estamos inventando uma novidade? Não. Nós escolhemos ser uma igreja família porque esta é a vontade de Deus, que os seus filhos vivam em amor uns com os outros, para abençoar o mundo através do seu estilo de vida. Na verdade, não existe outra maneira de ser igreja, biblicamente. Não existe outra maneira de ser igreja, porque como você já ouviu deste púlpito, igreja não é clube, igreja não é um clube, igreja não é uma ONG, igreja não é uma instituição religiosa, meus irmãos. Uma igreja só é igreja quando ela cumpre a sua missão dada por Jesus. E a outra pergunta que eu lhes faço: o que é ser uma igreja família? O que é ser uma igreja família? Será que ser igreja família é pertencer a uma igreja que tem um ministério com famílias? Não, queridos, é muito mais do que isso. Ser uma igreja família é fazer parte da família espiritual de Deus, onde as pessoas elas têm relacionamentos de aliança, de serviço, de fidelidade, se preocupam umas com as outras. Os mais maduros, eles cuidam e ensinam os mais jovens. E os mais jovens, eles aprendem, eles cuidam dos mais maduros, eles servem os mais maduros. Essa igreja nasceu em Jesus e tem o seu modelo, o seu melhor modelo na igreja primitiva, a comunidade dos apóstolos, registrada no livro de Atos. A outra pergunta que lhes faço aqui nesse dia: como fazer parte de uma igreja família? Como é que eu posso fazer parte de uma igreja família? Meus irmãos queridos, a Bíblia diz que a única maneira de nós nos tornarmos participantes da família de Deus é nos arrependendo dos nossos pecados e crendo na nossa inclusão, na morte e ressurreição juntamente com Cristo. E assim como uma família cresce com o nascimento de uma criança, não é verdade? Somente quem nasceu de novo pode fazer parte da família de Deus na terra. A teologia da comunidade da graça, firmada nas Escrituras, meus irmãos, firmada na Bíblia, é baseada essencialmente no ensino da regeneração em Cristo. E nós cremos, e nós pregamos de acordo com as palavras que o Senhor Jesus, ele disse a Nicodemos. Quando ele se encontra com esse religioso, ele diz: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. Jesus está mostrando que o ser humano, para ser salvo, precisa nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência real com Cristo? O que é regenerar? Regenerar, meus irmãos, significa gerar de novo. Significa criar de novo. E Jesus deixou claro que o ser humano, para ser salvo, precisa ser gerado de novo. Precisa ser criado de novo. E para isto, a comunidade da graça, depois de examinar, depois de provar, de experimentar as Escrituras por muito tempo, guiada pelo Espírito Santo, elegeu a doutrina da regeneração como sendo a única verdade que soluciona o maior problema do ser humano: a escravidão do pecado, a escravidão ao pecado que impede a sua salvação eterna. Oh, meus queridos irmãos, somente aquele que teve um real encontro com Cristo,
Somente aquele que nasceu de novo pode fazer parte da igreja família de Deus nesta terra. Você já teve essa experiência? Você nasceu de novo? E somente quem experimentou esse milagre, essa nova vida, somente quem experimentou esse milagre é que pode então celebrar hoje a Páscoa cristã, que é o que nós vamos fazer. Veja, o que é a Páscoa? Páscoa, meus irmãos, vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Portanto, hoje nós celebramos a nossa nova vida, a passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E é isso que nós vamos celebrar nesta manhã. E agora eu quero ler com vocês então o Evangelho de Mateus no capítulo 28, versículo 1 até o versículo 6. E olha o que é que diz. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse então às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos abençoe nesta meditação. Portanto, você que teve uma real experiência, você que faz parte agora desta igreja, da família de Deus, faz parte dessa igreja família de Deus na terra, nasceu de novo, você pode hoje celebrar a Páscoa, mas qual é a mensagem da Páscoa? Qual é a mensagem da Páscoa? Eu quero deixar com vocês 3 mensagens que esse texto que acabamos de meditar nos ensina. E a primeira mensagem é a mensagem do poder de Deus. A mensagem da Páscoa é, em primeiro lugar, a mensagem do poder de Deus. Nós devemos trazer à nossa memória, meus irmãos, todos os dias, nos lembrarmos que o Deus a que nós servimos é um Deus de poder. Nós devemos sempre nos lembrar do poder que o nosso Deus tem. E esse poder que o nosso Deus tem, não é qualquer um, não é o poder que alguns homens exercem. O poder de Deus é um poder inigualável, o poder criador dos céus, da terra e dos mares. E é por isso que o salmista, lá no Salmo 19, versículo 1, ele diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Oh, meus irmãos, estudiosos e cientistas, eles dizem que o nosso Sol é mais de 1 milhão de vezes maior do que a Terra. E equivale a 220 bombas atômicas detonadas por segundo. E o Sol continua brilhando há séculos. A nossa Terra continua girando sobre o seu eixo central em torno do Sol. E, meus queridos, é muito interessante porque nós não conseguimos olhar para o Sol por muitos segundos. Tal é a grandeza, tal é o poder dessa estrela. Não é verdade? Você consegue olhar para o Sol por muitos segundos? Não. A natureza, gente, proclama a glória de Deus. Oh, meus queridos irmãos, e a Bíblia diz que um dia, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que o seu rosto brilhará mais do que o sol.
Oh, queridos, quanto poder, quanta grandeza há no nome de Jesus, como nosso Deus é poderoso. E quanto mais os cientistas pesquisam o universo, mais perplexos eles ficam. E aí então nós pensamos, quem somos nós diante da grandeza da criação? Da grandeza deste Deus? Nós ficamos perplexos com a grandeza desse Deus. Que poder é esse? Que poder é esse? Eu quero dizer para você neste dia, que este poder é aquele poder que cuida de você, que sustenta você, que guarda a sua vida, que guarda a sua casa, que sustenta o universo, que transforma a sua vida e que está à sua disposição 24 horas por dia para a glória de Deus. Aleluia! E assim como Deus, como diz o texto aqui, Deus rolou aquela pedra do túmulo de Jesus com o seu poder. Foi o poder de Deus que rolou aquela pedra. Eu creio que este poder vai eliminar qualquer obstáculo que estiver aprisionando você, impedindo você de viver vitoriosamente. Assim será. A Ele seja honra, glória e louvor. A Ele pertence todo o poder pelos séculos dos séculos. O nosso Deus é um Deus de poder. Você crê nisso? Diga então, o meu Deus é um Deus de poder. Aleluia. Mas a segunda mensagem da Páscoa, qual é? Diante do texto que nós acabamos de ler. A segunda mensagem é a mensagem da vitória sobre a morte. A segunda mensagem é a mensagem da vitória sobre a morte. Jesus destruiu aquilo que mais amedronta a gente, que mais amedronta o homem, a todos nós. Ele destruiu a morte. Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã memorável de domingo, e como disse o apóstolo Paulo, o último inimigo foi completamente derrotado, a morte morreu. A morte já não tem mais domínio. Porque pensa comigo, de que adiantaria Deus ter criado o sol, o firmamento, as estrelas, a terra, as galáxias, os mares, os peixes, os animais, o ser humano? Se a morte não fosse aniquilada, de que adiantaria? Não é verdade? Mas nesse dia, aquele domingo de ressurreição, quando o anjo, diz o texto, estava sentado sobre aquela pedra do túmulo, a mensagem que ele entrega para todos nós, para mim e para você, é que esse Deus de poder venceu o nosso maior inimigo. A morte está morta. A morte morreu. Ela está morta. Eu pergunto para você, existe algo mais triste do que a morte? Existe algo mais triste do que a morte? Para tudo a gente pode dar um jeito. Para outras coisas. Às vezes você tem uma perda financeira. É triste? É. Mas você pode recuperar o seu dinheiro. A sua saúde, você pode ter um problema na sua saúde e fazendo um bom tratamento você pode recuperar. Um relacionamento, você também pode recuperar. Mas a vida não tem jeito. Não tem jeito, queridos. Se você participou do sepultamento de alguém muito querido, você sabe que esse sentimento é terrível. É horrível. Um ente querido, né? A gente nunca quer viver um momento como esse. Não desejamos. Separar-se de alguém é difícil demais. Separar-se de alguém que a gente ama muito é duro demais. E é muito interessante porque a psicologia, ela diz que não há dor mais dilacerante do que a perda. Como isso é difícil, gente, perder um filho, perder os pais, perder um ente querido.
perder amigos. Nesses dias que nós estamos vivendo, diante desta pandemia, perdemos pessoas queridas e preciosas. Como foi difícil para nós. Está sendo um tempo difícil, é verdade. Nós choramos os nossos mortos, é terrível, é terrível. Esse sentimento que alcança a nossa vida. Mas, neste domingo, eu tenho uma excelente notícia para você que me assiste. Nesse domingo eu tenho uma excelente notícia para você, meu irmão, minha irmã. Como é bom saber que a morte já morreu. Como é bom saber, o nosso Deus é um Deus de vivos. Ele não é um Deus de mortos. Glória a Deus por isso. É por isso que ele disse àquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso era o nome dado aos jardins dos reis. Era um lugar aprazível, agradável, um lugar lindo, maravilhoso. E o que Jesus disse àquele homem era possível sim, porque a morte morreu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus àquele homem. Então não há mensagem mais espetacular do que saber que a morte que tanto nos amedronta, que perturba a nossa alma, que perturba o nosso coração. Oh, meus irmãos, essa morte morreu na ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele declara lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde? Onde está, ó morte, a tua força? Onde está o teu incômodo? Onde está aquilo que feria a nossa alma? Onde está? A morte foi tragada. A morte foi destruída na vitória de Jesus, na ressurreição do Senhor. Porque eu quero dizer para vocês que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã. Não tem sentido. Sem ressurreição de Jesus, a nossa fé não há sentido algum. Mas aquele que ressuscitou dentre os mortos, nos faz também ressuscitarmos com Ele para uma nova vida. Para uma vida abundante, e nós nos levantaremos e nós entraremos para sempre neste gozo eterno, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Não existe mensagem mais fantástica, mensagem mais linda e extraordinária do que a nossa vitória em Cristo Jesus. Oh, queridos, o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte declaração lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas aqueles que estão em Cristo estão vivos. E um dia, os seus corpos serão restaurados. Mas não mais esse corpo que temos, esse corpo corruptível, mas será um novo corpo, onde a doença, a tristeza e a morte já não terão mais domínio. A morte morreu e o paraíso chegou. Aleluia! O apóstolo Paulo diz que Jesus venceu a morte e se tornou o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,18. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo abriu o caminho para o reino de Deus, para aqueles que verdadeiramente creem nele, possam ter a certeza e a esperança da ressurreição. Oh, meus queridos, e como diz o texto lá de Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, ele diz, e nós temos esta esperança como âncora da alma. Nós temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Nós ressuscitaremos com Ele. Você crê nesta verdade poderosa, gloriosa? Nós ressuscitaremos com Ele. Nós não morreremos de novo, porque Ele vai nos dar vida para sempre. Ele vai nos dar a vida para sempre. Essa é a nossa esperança.
Essa é a nossa garantia e certeza. Nós viveremos com o Senhor por toda a eternidade, para sempre e sempre. Aleluia. Mas há uma terceira mensagem que eu quero deixar ao seu coração. Qual é a mensagem da Páscoa? Qual é a mensagem da Páscoa? A mensagem do poder de Deus, como nós vimos. Mas também é a mensagem de que Jesus está vivo em nós e entre nós. Jesus está vivo em nós e entre nós. É a mensagem do poder de Deus. É a mensagem de que a morte morreu. E a mensagem agora, a terceira mensagem da Páscoa, é a mensagem que Jesus agora está vivo em nós e entre nós. Jesus vive em nós. Você que um dia entregou a sua vida, o seu coração ao Senhor, que teve a experiência de regeneração, nasceu de novo. Jesus agora habita em você, é Cristo em vós, a esperança da glória. Como diz o cântico que nós cantamos sempre, Cristo é agora a nossa vida. O motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe poderosa salvação. O apóstolo Paulo, ele declara lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim, diz ele, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a mensagem da Páscoa. Ele ressuscitou e Ele vive em você, mas Ele também ressuscitou e hoje está entre nós. Ele está aqui, Ele está aí, na sua casa. Ele está, e essa é a nossa fé. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa convicção. Ele está aqui porque Ele prometeu. O que é que Ele disse? Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Ele prometeu. Mateus 18, 20. Ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Meus queridos irmãos, Jesus não está mais na sepultura. Não está, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está em nós e entre nós. Glória seja o nome dEle. E Jesus, Ele está dizendo a você que você confie no poder que o ressuscitou. Jesus está dizendo que você confie na força que rompeu o túmulo e o levantou dentre os mortos. Jesus, Ele quer que você confie que não há nada na sua vida que Ele não possa vencer e te dar vitória. Jesus quer que você confie, que você pode levar os teus fardos diante dEle, e Ele vai te dar alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Ele quer que você confie nessas verdades. Ele quer que você confie que Ele já venceu o nosso maior inimigo. Ele venceu, que é a morte, que tanto nos apavora. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus não está mais no sepulcro, irmãos. Jesus não está mais no sepulcro. Se você for a Israel, na cidade de Jerusalém, você pode visitar o Tomb Garden, Jardim do Túmulo. E quando você chega a este lugar é muito interessante, porque ali está o suposto túmulo que Jesus foi colocado. Um túmulo também de um suposto discípulo chamado José de Arimateia. E quando você entra
neste túmulo, está escrito, Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro, mas Ele está hoje aqui, e Ele está dentro daquele que nele crê. Ah, meus irmãos, Ele está em nós, Ele é a nossa vida, mas Ele também, neste dia, está passeando entre nós e dizendo: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Ele conquistou para todos nós. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Tenha atenção, olha para mim. Essa parte é muito importante. Quando Jesus morreu na cruz, Ele conquistou para todos nós tudo que nós precisamos para a nossa vida, para a maior necessidade que nós temos, que é de sermos libertos do pecado, para vivermos uma vida de justiça. Foi isso que Ele conquistou. Veja o que é que diz rapidamente, em Romanos 6, olha só, Romanos, no capítulo 6, versículo 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios no capítulo, anote aí, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: então, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é Páscoa, gente. Isso é Páscoa. E eu quero concluir esta mensagem com vocês. Eu quero concluir e perguntar: você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência real com o Senhor? Você já teve um encontro verdadeiro com Cristo? Hein? A sua vida é transformada? Você já faz parte da igreja, família de Deus? Nessa terra, você faz parte? Hein? Você tem provado do poder transformador de Deus na sua vida? Te dou aqui alguns segundos para você pensar. Neste dia tão marcante, neste dia tão especial, eu pergunto: você já teve um encontro com Cristo? Eu não estou falando de religião. Não perguntei a você se você é um bom religioso, se você sabe cantar os hinos da igreja. Não perguntei a você se você é um bom ofertante, se você faz boas doações. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você já nasceu de novo, se você já teve uma vida transformada por Cristo. Gente, a Páscoa é justamente isso. A Páscoa é uma mensagem de esperança para todos aqueles que ainda estão vivendo longe de Deus.
Se você está longe de Deus, a Páscoa é uma mensagem de esperança em meio a tanta dor, tanto medo, a tantas tristezas. Enquanto o mundo tem falado de crise econômica, o mundo tem falado de pandemias, o mundo tem falado de doenças, mortes, a Páscoa fala de vida, fala de graça, fala de amor, fala de vitória, fala de esperança. E essa esperança está à disposição de todo aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, que esteve entre nós, que entregou a sua vida. Ele foi à cruz do Calvário, ele sofreu tanto, gente, ele padeceu, homem de dores, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É verdade, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, e ele nos incluiu em sua morte, em sua ressurreição, a fim de ganharmos uma nova vida. Foi isso que aconteceu. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa, gente. É isso. A Páscoa foi celebrada por Jesus com dois elementos: com o pão e com o vinho. Isso falava a respeito da sua morte, mas também sobre a sua ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, toda a sua mensagem a gente jogaria fora. Seria em vão e não haveria salvação para nós. Mas na morte de Jesus nós perdemos a nossa vida, e na sua ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo, ganhamos a vida do Senhor. E aí então nós nos tornamos novas criaturas. E aí, diante disso, nós podemos declarar: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já nasceu de novo, você pode fazer essa declaração: eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas da minha vida ficaram para trás. O Senhor me deu uma nova chance, uma nova oportunidade, e tudo se fez novo, porque Ele faz novas todas as coisas. Se você entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, neste culto onde celebramos a Páscoa, você vai experimentar uma vida nova, um recomeço. O Cristo ressuscitado é a certeza de que nós podemos viver uma vida abundante hoje, podemos viver uma vida plena hoje, e desfrutar de plena comunhão com o Pai hoje. Agora é a hora da salvação, é hoje, não deixe para depois. Pois assim como Jesus, como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele também tem nos dado vida nova, vida plena e abundante. Ah, meus irmãos queridos, a minha oração é que o poder da ressurreição se manifeste sobre todas as áreas da sua vida. Vou repetir: que o poder da ressurreição se manifeste hoje em todas as áreas da sua vida, no seu corpo, alma e espírito. Portanto, celebre a Jesus, celebre a Jesus. Feliz Páscoa, feliz ressurreição, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser aplaudir na sua casa, faça isso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.